Sou a Gabi, para quem não me conhece, esposa do Davi, Gabi, Davi, não tem como errar. Nós somos casados há 12 anos, temos 2 filhos, o Benício de 8 anos e o Matias de quase 7, faltam 2 meses para ele fazer 7 anos, estamos na contagem. E nós trabalhamos com criança já há 15 anos, servindo aqui no Comuna Kids. E esse é um sonho do nosso coração, falar com as famílias. Porque realmente a família é a base, né? De muito do que a gente é, de muito do que a gente faz, de muito do que a percepção a leitura que nós temos do mundo. Tantas coisas passam pela nossa formação, pela nossa infância, né? E Deus é um Deus que leva muito a sério a família, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos fazemos parte, né, dessa constituição familiar. Então, vou falar só algumas coisas práticas aqui. O seminário é um estilo diferente de culto, tá? Um seminário é algo mais realmente prático. Então, nós vamos trazer bastante conteúdo para vocês. Nós temos uma apostila que você pode baixar pelo... Você tem o slide, Jô, que tem um QR Code? Olha lá. Você pode apontar a câmera aqui e fazer o download do material. Nós temos também impresso. Alguém gostaria de receber impresso? Pode levantar a sua mão, a gente vai entregar um por família. Eu gosto do papel, né? Então, você vê que eu vim com 29 caderno, 25 impressões, uma folhinha, rascunho. Eu sou dessas. Então, você vai receber aí uma apostilinha. Nós não vamos conseguir, muitas vezes, falar todo o conteúdo, mas a gente fez com muito amor mesmo. Tem bibliografia, tem estudo. Então, leia na sua casa, tá bom? Use esse material para enriquecer a sua família, os seus amigos, a sua célula, a sua escola. É isso aí. Agora eu queria fazer uma pergunta. Tem mais gente aqui, ó. Tem mais lá dentro, né? Quem aqui trabalha com educação? É voluntário ou trabalha em escola? Legal. Muito bom. Muito bem. Agora, pais de filhos até 3 anos. Deixa eu ver. Até 3 anos. Ok. Até 6 anos. A Bárbara vai levantar a mão em todos, né? Eu sei. A Bárbara tem 90 filhos, né, gente? Isso aí vamos ligar. Deixa eu ver, até 6 anos de novo? 6. Ok. Até 9. Bárbara, fica de pé, por favor. 9 anos. Até 12 anos. Ok. Agora até 15 anos. Legal. 18. E os filhos velhos, adulto? Fica de pé aí, pai e mãe. Só tem filho velho agora, né? Eu já estou chegando mais perto dos 40, né? Antes eu estava mais perto dos 30, agora eu estou já batendo lá perto dos 40. Mas amém. É isso aí. Nós teremos a nossa cantina, estaremos vendendo os tickets para você adquirir o lanche. Nós temos um ponto de venda aqui no balcão e um ponto de venda lá embaixo, tá bom? Queridos, aí vocês veem onde está a maior muvuca e escolhem onde está menos muvuca para fazer a compra da sua ficha. Nós vamos fazer no final um tempo de perguntas e respostas. Para quem estava aqui no último do ano passado, foi muito legal. É anônimo, tá? Não precisa dizer, o meu filho, tá fazendo isso, né? Anônimo, não precisa escrever o seu nome, nem o nome do seu filho. Tá ali. Eu faço piadas, viu, gente? Quando eu estou nervosa, eu fico fazendo muita brincadeira, mas está tudo bem. Todo mundo com a apostila, então? Legal, bora lá, então. Nós vamos começar com o tema responsabilidade e obediência.
número 1, a página 3 aí da sua apostila. Bora lá? Muito bom. Quando a gente fala sobre educação de filhos, você logo pensa em obediência? Um filho obediente é sinônimo de um filho bom. Nós logo pensamos que educar é dizer para o filho o que é bom e o que é mal. E então, fazer o filho escolher aquilo que é bom. Acreditamos que o nosso papel como pais é ensinar obediência, custe o que custar. Exigimos respeito e honra. E os pressionamos quando isso não acontece. Nós vamos ser sinceros hoje aqui, gente. Não pode ficar falando, eu não faço isso. Eu sou mãe, eu faço isso. Quantas vezes eu entendi alguma atitude do meu filho, que não era isso, mas eu entendi como um desrespeito, uma falta de honra, e eu reagi além do que era necessário, porque eu interpretei e pensei o mal também do meu filho. A obediência é importante, não por causa dos pais, mas por aquilo que constrói no coração dos filhos. Esse é um conceito muito importante. Esqueci de passar o slide. Aí. Às vezes a gente acha que a obediência é para os pais. A obediência é para ensinar o coração dos filhos. O foco da obediência é o coração do filho. Não é o comportamento. Comportamento é algo externo, nós vamos falar muito sobre isso hoje. O coração é interno. Você consegue ver o coração da pessoa que está aí do seu lado? No entanto, você vê o comportamento, correto? Você viu aqui, estou de flúor. Você está me vendo, entendeu? Mas você está vendo o meu coração? Não. Mas quem vê o coração? Deus Pai. E Ele quer ensinar a nós, pais, a enxergarmos o coração dos nossos filhos. E se considerarmos que a responsabilidade é algo muito mais importante do que obediência, porque a obediência não é um fim em si mesmo. Você já ouviu uma história de uma criança que era, perfeita. Quando chegou na adolescência, ou quando aconteceu alguma coisa na família, uma mudança drástica, aconteceu um divórcio, aconteceu a perda de um pai, de uma mãe, enfim. E o comportamento que acontece mesmo por situações. Porque quando às vezes você tira a pessoa que simboliza aquele autoritarismo, não vou usar a palavra autoridade aqui, autoritarismo, a criança, o adolescente começa a ficar por ela mesma, ela e o coração dela. Por isso que nós somos chamados como pais, mães, educadores, a pastorear o coração. Educar filhos, pode passar para mim, Jô, torná-los responsáveis por si mesmos. Um filho que aprendeu a construir e manter relacionamentos, tomar decisões e assumir as consequências de suas escolhas. Um filho verdadeiramente livre. A liberdade, não a libertinagem, mas a liberdade foi algo que Deus quis para nós. Quem colocou a árvore no meio do jardim? O Benício já me fez essa pergunta. Mãe, por que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Foi Ele mesmo. Eu falei, foi Ele mesmo. Porque Ele criou seres livres. Ele deu uma infinidade de opções. E falou, só essa. Não é que Ele foi um Deus mau que tirou ali. Não. Você podia fazer o que você quisesse. Ele estava ensinando eles a fazer escolhas. O objetivo da nossa
paternidade e maternidade deve ser esse, fazer escolhas. Pode passar. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Um deles, especialista na lei, um fariseu, tentando apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta, disse: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pode passar. O que a gente vê aqui? O maior mandamento é o amor. Os fariseus estavam esperando e dar uma regrinha. Me dá uma regra para eu cumprir. Qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é você comer bolacha, não sei, toda segunda-feira no horário tal, sei lá. Aí, mesma pergunta do jovem rico. O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele queria uma regra. Jesus falou sobre um relacionamento. Ele falou sobre amor. Ele falou sobre amor. Existe a diferença entre uma casa onde a obediência e a conformidade com as regras são um fim, e uma casa onde o relacionamento é o maior objetivo. Pode passar, Jô, por favor, para mim. Então, a verdadeira obediência é motivada pelo amor. É totalmente diferente quando o filho obedece por amor ou quando o filho obedece por medo. E isso vale para o resto da vida. Para o resto da vida. Porque o nosso objetivo também como pais é fazer os nossos filhos se relacionarem com o pai deles. Quem é o pai deles? Deus, nosso pai. Para que eles obedeçam à voz do pai. Certo? O nosso objetivo é esse, fazer eles obedecerem à voz do pai, mas motivados pelo amor. Pode passar, Jô. Pensa aí, o que é mais importante na sua casa? Conformidade com as regras. Conformidade seria aquela... Se obedecer a regra, tá bom. Não importa se obedeceu xingando, reclamando, bagunçando. Obedeceu a regra, o pai e a mãe falam, tá de boa. Obedeceu. Não quero saber como é que está o coração do meu filho. Não quero saber se ele obedeceu realmente de todo o coração. Quanto eu ouvi da minha mãe. Isso aqui você está perdoando de todo o coração, Gabriela? Gabi, você está fazendo de todo o coração? Minha mãe falava muito isso em casa. É de todo o coração? Pede perdão para o seu irmão. Gustavo, me perdoa. Foi de todo o coração? Por quê? Precisa checar o coração. Do que adianta obedecer uma regra se dentro de você está só... Tá, obedeci. Deus está interessado na mudança do nosso coração. Vamos lá? Pode passar, João, por favor. Aqui tem o seu filho lá chegou com o boletim com as notas baixas. Vocês querem alguém falar um fato verídico? Seu filho chegou com o boletim. Ou você entrou hoje online e viu as notas do seu filho. Hoje está mais assim, né? Não tem mais muito boletim impresso. Você chegou lá. Para muitos pais, a primeira reação é com respeito à falta de conformidade dos filhos à escola ou à expectativa que ele tem nos filhos. Eu esperava que você fosse melhor nisso. Eu esperava que você tivesse estudado mais, né? Isso não está errado, verifica. A intenção do pai e da mãe é boa. Ninguém quer que o filho vá mal na escola. Se alguém quiser, está errado, viu, gente? Não é isso que nós estamos falando. Você não quer que o seu filho vá mal. Mas lembra, a gente está pensando no comportamento ou no coração. Tá? Então, os pais se esforçam para colocar seus filhos de volta à posição de bom aluno, enquanto comunicam seu desapontamento e, às vezes, raiva, né? Pô,
estou pagando essa escola aqui. Sua obrigação. Desculpa, gente, mas todo mundo já fez isso, né? E dão instruções de como se comportar melhor. Isso quando não cometem o grave erro de comparar o irmão deles. Coitados mesmo, o Gustavo, quando a gente chegou no Colégio Brasília, você lembra, Gu? O Gustavo é 4 anos mais novo que eu, viu, gente? Tá? Eu sou a mais velha, vocês me respeitam. Aí, quando eu saí do colegial para a faculdade, o Gustavo estava chegando no colegial, e a Milena é 4 anos depois do Gustavo ainda. Então, nós estamos 4 pulinhos, né? Então, saía um, meu pai ficou pagando coisa durante muitos anos, como vocês podem imaginar. Aí, quando o Gustavo entrou no Colégio Brasília, eu era muito estudiosa, eu gostava de estudar. Aí, Gabriela, bicho, eu gostava de estudar. O Gustavo, gente... também, do jeito dele. Aí, hoje ele estuda pra caramba. Vocês podem ver que a pessoa hoje já me ultrapassou milhares de vezes. Mas quando ele chegou no Colégio Brasília, eu lembro que ele chegou falando assim, me perguntaram se era irmão da Gabriela, por causa do sobrenome, né? Falei, por quê? Porque perguntaram se eu vou ser igual a você, se eu vou estudar o quanto que você estuda, se você é né? Aqueles termos, primeiro da SAS, que não sei o que lá. E eu vou falar para você que quando ele me contou isso, eu nem sei se eu falei isso para ele, já faz tanto tempo. Eu não gostei. Não porque ele me contou, mas porque eu não queria que ele se sentisse comparado comigo. Porque ele tem os seus pontos e eu tenho os meus. Nós viemos do mesmo pai, da mesma mãe, no entanto, nós somos diferentes. Mas há essa pressão. E há essa comparação, às vezes, os próprios pais fazendo isso dentro da sua casa. Ou eu na sua idade. Né? O mundo mudou, né? Então, o filho entende que o relacionamento com os seus pais depende se ele atende às expectativas dos seus pais. O relacionamento fica em segundo plano, a expectativa fica em primeiro. Embora uma boa avaliação seja importante, inclusive para o próprio filho, né, a avaliação da escola, a reação dos pais pode revelar que eles ignoram a real situação do coração do seu filho. Você já pensou que ele pode estar precisando de uma ajuda? Você já imaginou que ele está sofrendo uma pressão dentro da sala de aula? Você já imaginou que ele tem dificuldade com aquela matéria? Não é para ele fácil como outras? Não sei vocês, física não entra na minha cabeça. Não importa o que você fizer, não entra na minha cabeça. Já outras coisas, entra. Eu chegava para o meu pai para fazer a lição de física e ele falava assim, isso é fácil. Eu ficava com raiva, porque ele é engenheiro. Para ele é fácil. Para mim, não era. Então, muitas vezes a gente passa uma linha e a gente tem que todo mundo estar naquela conformidade. Isso que significa conformidade. Todo mundo igual, dentro daquele padrão. A liberdade, pode passar, Jô. Para mim, é uma marca, pode passar, não, a liberdade é uma marca. Pode passar mais um. Do reino de Deus. Porque é o que torna possível os relacionamentos humanos. Sem liberdade não dá para a gente se relacionar, a gente fica esperando do outro uma coisa que ele não pode nos dar. A gente põe padrões, a gente põe expectativas que tem a ver conosco muitas vezes. Não tem a ver com o outro, tem a ver com as nossas necessidades. E que muitas vezes nós não vamos a nosso Deus Pai primeiro para corresponder a essas necessidades. A gente fica girando. Aí você joga no filho, você joga no marido, você joga na outra, você joga no outro. E não chega. Porque Deus nos criou para a liberdade. Mais uma vez, liberdade, não libertinagem. Não é fazer o que a gente quer. Mas é sermos livres para tomarmos boas escolhas. Pode passar, Jô, por favor. Então, a obediência deve levar à responsabilidade. A obediência não deve ser um fim em si mesmo. Obedeceu, tá bom. A obediência responsável. Uma obediência que olha o coração.
Obediência é quando os filhos fazem algo que foi lembrado por seus pais. A responsabilidade é quando os filhos fazem antes de ser lembrados. Quando eles começam a entender, eu vou fazer. A gente vai falar depois sobre o macaco, vocês vão entender o bichinho que a gente brincava em casa também, que fica pulando, responsabilidade sua, responsabilidade minha. Então, assim, são coisas diferentes. Você tem um filho que por fora, tem um comportamento exemplar, mas por dentro, o seu coração está precisando. Ele pode ser. Quando eu tive o meu primeiro quadro, pode passar, Jô. Esse é o último slide dessa parte. Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, depressão, lá com 16 anos, eu estava fazendo vestibular. Nós morávamos em São Paulo, um monte de coisa acontecendo. Na época, mais de 20 anos atrás, nem se falava sobre isso ainda como se fala hoje. E eu me lembro muito, eu já falei isso daqui, que meus pais tiveram que... Porque o que se sabia era demônio e não demônio, demônio e não demônio, demônio e não demônio. Não, os meus pais nunca falaram isso, estou falando os outros. Meus pais, não. Eu estava num momento de muita exaustão e eu estava com um segredo guardado deles. Eu estava num relacionamento que eles não sabiam. Eles nem sonhavam. Ninguém olhe para eles agora, por favor. Eles nem imaginavam. A escolha foi minha. E eu arquei com ela. Arquei. Podia ter passado melhor por essa. Mas aqui era o que estava acontecendo no meu coração. Imagine se meus pais tivessem tomado o lado que vai desencapetar ou vai... Minha mãe ia comigo aos médicos, falava com os médicos, dizia, minha filha é assim. Aí o médico falava, não, eu vou dar um remédio para ela que ela vai ficar zen. Ela falou, não, minha filha não é zen. Ela está passando por um momento. Porque minha mãe me conhecia. Ela conhecia o meu coração. Até que chegou a hora que eu falei, obviamente. Demorou. Podia ser antes. Fica a dica para os novos aqui. Fala antes. Então, queridos, nós pais somos chamados por Deus para ensinar nossos filhos a viver em liberdade, sendo capazes de fazer suas próprias escolhas e assumir a responsabilidade por elas. É assim que o nosso Deus Pai se relaciona conosco. Tem consequência as atitudes, tem. Eu tive consequência desse relacionamento, disso que eu escondi dos meus pais. A consequência foi minha. Mas meus pais não viraram, não me negaram ajuda, nem culpa, porque naquele momento não ia adiantar nada, porque eu já estava lá no... Bom. Quem governa a si mesmo sempre será livre. Quem não tem autogoverno, que é o governo interno, sempre será controlado por pessoas, situações e sentimentos. Faz sentido isso? O governo de Deus é de dentro para fora. Vamos repetir isso? O governo de Deus é de dentro para fora. Amém? E junto com essa maturidade que a gente vai ganhando, que você, vou falar para você, é uma jornada de maturidade, hein? Até o fim da nossa vida, não é bom? A gente vai aprendendo, né? A gente entende que o desenvolvimento e a maturidade cerebral é uma coisa que acontece. Você sabia que o seu filho não nasce pronto?
Nem você nasceu pronto, deixa eu te falar isso, né? Que às vezes tem uma frase que fala, nasci pronto, né? Nasceu nada. Falei pro seu amigo, você não nasceu pronto. Fala para ele. Senão... Então, a Ká vai falar um pouco pra gente, a Camila. Camila é advogada, eu sempre quis falar isso. Você tome cuidado com a Camila, que ela é advogada. Tô brincando. Mas ela é advogada. Mas ela é neuropsicóloga, psicopedagoga, errei. E educadora parental. Camila trabalha com famílias, escolas. E ela vai falar um pouco com a gente sobre a parte fisiológica que Deus criou. Deus criou o cérebro? Nossa, gente, agora eu fiquei na dúvida. Deus criou o cérebro? Não, Ele criou ou não criou? Ele criou o cérebro. Então vamos aprender sobre isso. Boa tarde. Graça e paz. Faz o seguinte, olha para a pessoa que está aí do seu lado. Olha para o outro. Pega aí uma das duas, olha assim no olho e fala assim, você é importante. Fala comigo. Olhando no olho. No olho. Você é único. Deus te criou, desejou, desde o ventre da sua mãe. E, gente, é o seguinte. A Gabi já até me ajudou aqui numa pergunta. Muitas das vezes a gente acha que algumas coisas, quem criou, a gente que deu um jeitinho, viu? Não, porque foi o estudo. Porque é claro que muitas coisas vão clareando, nos ajudando, porque Deus fez profissões, pessoas para nos capacitar e nos ajudar. Mas, absolutamente, Deus criou todo o nosso corpo, toda a parte física. Opa, foi o errado. Agora foi. Ele criou absolutamente tudo. Lá em Salmo 139 diz, né? Tu criaste o íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe. De modo especial e admirável. Então, tudo, absolutamente tudo do nosso corpo foi criado pelo Pai. Inclusive o nosso cérebro. E Camila, o que o cérebro, o que falar de maturidade neurológica tem a ver numa boa educação de filhos? Tem tudo a ver. É claro que hoje, e nesses minutos aqui que eu tenho com vocês, eu vou ser assim, muito mais prática, mais leve, em termos mais assim, tranquilos, para que a gente consiga efetivamente sair daqui compreendendo o quão importante é a gente lidar com os filhos, lidar conosco, entendendo que muito mais daquilo que a gente vê no externo, como a Gabi já muito disse aqui, Deus fez fases internamente em nós. E quando a gente entende essas fases, quando a gente compreende esses ciclos, facilita demais o nosso relacionamento. A apostila está aí na mão de vocês, está também de forma online. Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar lendo a apostila na integralidade. Em alguns momentos eu direciono alguns parágrafos que iremos ler juntos, mas o mais importante é que a gente saia daqui com algumas compreensões básicas, para que vocês consigam, visualizando isso daqui, praticar dia a dia, combinado? Quero frisar também que os papeizinhos estarão aqui. Então, surgiu uma dúvida aí de algo que nós já estamos falando, vocês têm total liberdade de pegar o papel e ir anotando as perguntas, e depois a equipe vai recolher para a gente responder no final, beleza? Então, vamos lá. Eu de novo errando aqui, gente, o lado. Desculpa, acho que agora vai. Maturidade neurológica. O que é maturidade? Eu queria que alguém me falasse. O que é maturidade? Quem quer falar aí para mim? O que é maturidade? Vamos, gente, pode falar. Não tem problema. O que é a maturidade? Olha, eu amo como você me olha com esse seu olhar. Assim. Quem arrisca o que é a maturidade? Ninguém vai arriscar. Gente, maturidade não morde. Viu? Não morde. A gente pode arriscar dizer o que é maturidade. Mas eu fui buscar lá o que é maturidade. E é o seguinte, é o estado, condição de estrutura, forma e função.
condição de plenitude e desenvolvimento. Então, nós temos a questão de maturidade comportamental, psíquica, mental e também neurológica. A nossa funcionalidade do cérebro, que daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ela tem um desenvolvimento, tá? Não nasce 100% pronto. Quem que imaginou que o cérebro, a criança nascia, estava pronto? Levanta a mão. Quem que imaginava isso? Que o cérebro estava pronto? Muito bom. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Nós temos uma parte aqui no nosso cérebro, bem aqui na frente, que é o neocórtex pré-frontal, que ele é responsável para a criança olhar e falar: ah, entendi, pai. Ah, é isso que é para fazer, mãe? Combinado. Vou lá fazer. Ah, mãe, pai, desculpa, não consegui, mas da próxima vez eu vou fazer certo. Ai, não agi bem com meu irmão. Chá comigo, mãe, já entendi, me perdoa, é de coração mesmo, já entendi tudo que você falou e eu vou aplicar isso mesmo. Com quantos anos vocês acham que essa parte está prontinha para a criança conseguir agir dessa forma? Quero ouvir, hein? Vamos lá. Nunca? Não, gente, fica pronto. Vamos lá, quantos anos? 20, que mais? 13, que mais? 10, que mais? 8 anos. Quem dá mais? Quem dá menos? Está tudo aí. 20 e pouco. Tá bom. Tá tudo aí no mesmo. Muito bem. Ó, eu já vou antecipar, mas eu vou explicar. Ela fica 100% amadurecida. Ela quem? A maturidade neurológica. Aos 24 anos. Quase 25 anos. Uau! Tum, né? A gente, pai e mãe, a gente olha para aquela criança lindinha que a gente já fala: eu tô cansada de falar, eu já falei 1, 2, 3 vezes. E talvez a gente vai ter que falar 4, 5 e 6 vezes. É claro que tem formas que a gente pode falar que é muito mais efetiva de nos comunicarmos com os nossos filhos, de usarmos inúmeras estratégias, inclusive levando em consideração a maturidade neurológica deles. Então, eu já dei um spoiler aqui, já falei a idade. Gente, se vocês tivessem um espelho aqui para ver a expressão de vocês de assim, ó, estou chocado, é essa a cara de vocês, mas vamos lá. Mas isso é um bom sinal, sabe por que é um bom sinal? Porque vocês estão aqui, tendo a oportunidade de entender como que a gente pode utilizar todo esse desenvolvimento ao nosso favor, no nosso relacionamento junto aos nossos filhos. E isso é maravilhoso. Então, ó, quando as crianças nascem, quando nós nascemos, e aí eu vou falar algo para vocês aqui para fazerem junto comigo, combinado? Nós vamos fazer de conta que a nossa mão, pega uma mão aí, deixa eu ver, balança uma mão aí. Que essa mão aí sua que você está balançando é o seu cérebro, tá? É o meu cérebro, combinado? De uma maneira muito simples, tá bom? Então, esse é o nosso cérebro. Nós temos muitas partes no nosso cérebro, que, como eu falei, eu não vou encher aqui vocês explicando cada partezinha. O córtex parietal, o córtex occipital, não vou, tá? Vamos lá de uma maneira bem simples. Então, pensando que esse é o nosso cérebro. O dedão, mexe o dedão. O dedão aí do nosso cérebro, do meu cérebro, ele representa a minha parte emocional. Esse dedão, ele se chama amígdala cerebral. Quem sabia que a gente tem uma amígdala no cérebro além dessa aqui? Levanta a mão. Nós temos uma amígdala cerebral. Essa amígdala, ela é um dispositivo que a gente tem interno, que sabe quando você toma um susto, quando você vê o seu filho enfiando o dedo na tomada, sabe? Que dá um calor e bate, dá taquicardia, que as pernas amolecem, sabe? Alguém já sentiu sensações assim com filhos? Com educadores? Alguém já? Deixa eu ver se já. Muitos, né? A gente levantando as pernas. Então, essa parte é a parte da amígdala cerebral. É esse sistema que ele fala, socorro, alerta, cuidado. Então, é aqui o meu dedão. Juntinho dele, juntinho dessa parte da amígdala, né, que é a parte cerebral, fica também a parte de sistema de recompensa. Tudo aqui junto, ligadinho, tá bom? O sistema de recompensa, o hipocampo, a parte da memória, fica tudo aqui. E essa parte a gente nasce com ela. Como que bebê nasce? Chorando, né? Então, quando o bebê está com fome, o que ele faz? Grita. Algum filho grita? Ou só a minha?
Grita, chora, reclama. Algum filho se joga no chão, desesperado? Faz o que precisa ser feito, faz. Por quê? Porque é o repertório e aquilo que ele tem dentro dele para dizer, eu estou com fome, eu estou sujo e assim por diante. Então, essa parte emocional, a gente nasce com ela prontinha do nosso cérebro. Então, é aqui. Interligada com ela, aqui, ó, a gente vai imaginar que é a nossa parte encefálica. A parte encefálica é aquela que é responsável por uma boa noite de sono. Né? Quantas vezes a gente trabalha, está exausto, cansado, fala assim, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e, ó, você deita na cama e vem pensamento, preocupação, um monte de coisa. Quem já passou por isso? Fora eu, deixa eu ver. Muito, né? Por quê? Porque a nossa parte encefálica, ela está totalmente interligada com as nossas emoções. Bem juntinho aqui. E aí, na continuação, vem aqui o tronco cerebral, que é responsável pelo nosso sistema nervoso, assim por diante. Certo? Todo mundo entendeu que essa parte, ela nasce pronta. Muito bem. Então, essa parte está pronta. Já os meus dedos aqui... Gente, eu tentando segurar aqui e fazer... Gabi, vem aqui me ajudar, vai. Para eu conseguir mexer meu cérebro melhor. Ela vai me ajudar, obrigada. Então, a parte emocional está aqui prontinha. Então, a criança não quer dividir o brinquedo. E o colega foi lá e tirou da mão dela sem pedir. O que ela vai fazer? Chorar, mãe, professora, ela pegou. Isso você não vai lá ficar puxando, fazendo o que ela puder fazer para recuperar aquilo. Por quê? Porque o sistema emocional dela está gritando, aquilo é meu, eu não quero dividir, me devolve. Então, está aqui completamente descontrolado. E, pensando nessa parte pronta, lembra que eu falei que temos uma parte aqui que é o neocórtex, que só fica terminada aos 24, quase 25 anos? Essa é a parte responsável pelo julgamento, pelo poder de decisão, por fazer boas escolhas, por entender o tempo das coisas, por falar, tá bom, pai, tá bom, entendi. Ai, agora, não posso namorar agora? Tá tranquilo, eu nem gosto dela mesmo, vou esperar mais 5 anos. Essa parte aí... ela só termina com 24, 25 anos. Então, a gente imagina que são os nossos dedos, certo? Então, quando nasce, a emocional está pronta. A parte que ajuda, que regula, que controla, ela vai se desenvolvendo, ano após ano. Então, depois dos 24, 25 anos, ela protege as minhas emoções. Mas, leva quantos anos? 24. Enquanto ela não está 100% desenvolvida, a ponto de, mesmo eu estar com a minha emoção abalada, a minha parte do neocórtex falar assim, calma, respira, conta até 10. Bebe uma água, peça ajuda, não responda agora, não haja na ira. Tudo isso só vai ficar 100% formado aos 24, 25 anos. Enquanto isso, ela está descoberta e enlouquecida diante de muitas situações. Combinado? Todo mundo entendeu de uma maneira simples isso daqui? Show. Obrigado, Gá. Muito bom. Então, ó, pensando nisso, vamos ler lá a página 6, o primeiro e o segundo parágrafo diz assim, ó. Em muitos momentos, olhamos para os filhos ou crianças e adolescentes que convivemos e cuidamos e falamos, nossa, isso é muito imaturo. Às vezes, dependendo da situação ou comportamento, pode soar até como rebeldia ou irresponsabilidade. Gente, quantas vezes... Não vamos só falar dos nossos filhos? Todos nós somos filhos, né? Ou alguém aqui não é filho, gente? Todos nós somos, né? Quantas vezes já ouvimos os nossos pais? Que irresponsável você foi. Está agindo como um rebelde. Quem é que já ouviu coisas parecidas? Deixa eu ver. Né? Muito, eu estou vendo risada junto. A gente ouviu muito isso, né? Eu ouvi muito isso na nossa geração, demais. E, às vezes, a gente replica isso. Só que nós temos, a Bíblia diz, e nós temos todos os dias o direito de novas escolhas, né? A liberdade, a escolha de quebrar ciclos, a escolha de quebrar padrões que não foram desenvolvidos pelo Senhor, né? Nós temos essa chance todos os dias de fazermos novas escolhas. Vamos lá. Mas ainda que alguns comportamentos possam ser propositais, inclusive com o cunho de conseguir algo, grande parte das escolhas, ações e reações da criança e do adolescente é pela falta de maturidade neurológica. Logo, um dos motivos deles não conseguirem entender,
expressar e regular uma reação advinda de uma emoção ou necessidade, é porque ainda não desenvolveram o caminho do pensar, sentir e agir. Então, aqui está escrito o seguinte: as emoções comandam as ações das crianças e adolescentes. A gente já entendeu isso, né? Afinal de contas, a gente nasce com as emoções prontas, combinado? E eles estão aprendendo a entender e expressar as suas emoções e necessidades. Alguém aqui conhece adulto que ainda não conseguiu entender e expressar as emoções? Muito. Por quê? Porque a inteligência, o desenvolvimento emocional, ela também não nasce com a gente. A gente precisa se permitir aprender, a desenvolver, a querer aprender, inclusive. Então, nós precisamos entender que as crianças também precisam ser ensinadas. Elas precisam aprender a entender. Elas precisam entender que ela está muito irritada. Por que você está muito irritada? Porque eu estou com fome. Já passou do horário de comer, então eu preciso de comida. Então, muitas das vezes, a gente acha que a criança está irritada. É claro que tem as birras intencionais, as propositais, afinal de contas, elas são muito inteligentes. E sabe aqueles momentos que elas conseguem fazer aquilo que a gente vai ceder. Elas são incríveis. Mas, muitas das vezes, não é essa a questão. São, de fato, necessidades fisiológicas e necessidades internas delas que elas não estão se sentindo atendidas. E elas vão colocar para fora de acordo com o repertório dela. E ninguém, gente, absolutamente ninguém, nenhum de nós simplesmente acorda, assim, dorme, acorda do nada, sem ter tido nenhuma experiência, nenhuma emoção, nenhum sentimento, e fala: hoje eu vou bater em 3 amigos meus. Isso não existe. Tudo, absolutamente tudo, começa pelo pensar. Eu primeiro penso, depois eu sinto, para depois eu agir. Eu querer bater num amiguinho meu significa que, poxa, ele me desrespeitou, ele pegou meu brinquedo, ele não está me ouvindo, e aí eu sinto raiva e vontade de bater no outro. Entendeu o processo? Absolutamente tudo em nós envolve esse processo. Pensar, sentir e agir. Só que com o tempo, muito disso vai se tornando automático. Eu já vou entendendo muitas das ações. Principalmente aquelas ações que eu repito todos os dias. Por exemplo, escovar os dentes. Quantas vezes as crianças pequenas, a gente precisa explicar. Se não escovar os dentes, vai dar o bichinho dói, pega o desenho, e explica, voltinha, trenzinho, não é? Todo aquele processo para aprender a escovar os dentes. Já escovou os dentes? Mas, mãe, por que eu preciso escovar os dentes? Porque se você não escovar os dentes, você vai sentir dor. Então, o que você precisa fazer? Escovar os dentes, é a ação. Só que com o tempo eles vão aprendendo, e aquilo passa. Se torna automático. Mas todos nós, criança, adolescente, adulto, todos, precisamos passar por esse processo. Eu penso, eu sinto e eu ajo. O córtex pré-frontal, como eu disse, ela é a parte responsável por o nosso julgamento. E a adolescência é o resultado do cérebro em transformação, somada a todas as experiências e memórias construídas. Eu vou falar um pouquinho, brevemente, já isso para vocês. Então, como eu já expliquei de forma rápida aqui... Gente, de verdade que... foi... O córtex pré-frontal, ele é responsável por controlar os impulsos, por planejar, definir metas, analisar situações, entender, priorizar. O seu filho, de 14 anos, chegou da escola. Ele tem uma atividade para entregar no dia seguinte. Uma prova, por exemplo, uma atividade avaliativa. Mas os amigos dele marcou de ir comer um lanche no Burger King. Depois de 2 horas, aí ele fica assim: mãe, pai, eu vou lá. Mas por que você vai? Você não precisa estudar amanhã? Você já saiu ontem com eles. Não, mas vai ser tão legal, eu consigo. Por quê? Porque eles não conseguem analisar com veracidade e também, às vezes, têm dificuldade de priorizar e compreender que naquele momento vai ser mais importante o estudo. É claro que eu estou dando exemplos, ok? Mas isso faz parte da adolescência. A dificuldade de priorizar, de fazer escolhas, de coordenar pensamento, emoção, de ter autocontrole. Quando a gente compreende isso, muita coisa fica diferente. Todos nós, a nossa parte do cérebro, dentro dele temos o hemisfério direito e esquerdo.
O hemisfério direito, ele é responsável por toda a criatividade, imaginação, risada, emoção, alegria, todas aquelas ideias mirabolantes que crianças têm. Tem ou não tem, Rafa? Fala aí. Muitas ideias mirabolantes. Crianças, no silêncio, corre que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, vem da onde? Vem dessa parte do hemisfério direito do cérebro. Já o hemisfério esquerdo é o pensamento lógico, a razão, estratégico, linguagem. Só que a integralidade dele, no meu desenvolvimento neural, é só com 24 anos. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Sabe quem é a parte lógica do cérebro do seu filho, criança e adolescente? Você. Porque se ele não tem, é claro que vai passando os anos, ele vai aprendendo, porque você vai ensiná-lo, né? Mas enquanto ele não tem a maturidade completa de tomar as atitudes, os passos, fazer as escolhas, você precisa ser essa parte lógica. E como tem sido esse seu direcionamento? Como você tem sido nessa parte lógica? E muito além de dizermos o que precisa ser feito, não é só faça isso e obediência cega é o que eu exijo. É você ajudá-lo a integrar razão e emoção. Filho, é o seguinte, a gente precisa fazer isso porque essa ação vai gerar essa consequência. Então, agora a gente precisa agir dessa maneira porque isso vai trazer isso de fruto de resultado. Qual vai ser a sua escolha? Então, nós, como essa parte lógica e madura das relações com os nossos filhos, seja a gente pai, mãe, vovó, educador, trabalhadores, né, que lidamos ali com crianças e adolescentes, precisamos entender a nossa responsabilidade de integrar essa parte cerebral deles. Porque eles sozinhos não conseguem. Aqui, de uma forma muito simples, eu trago para vocês o seguinte. Muitas das vezes, uma birra de uma criança pequena pode parecer revolta, manipulação, falta de palmada e manha. Quem aqui já se deparou com uma cena e nomeou parecido aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Muitos de nós, né? Mas ela, na verdade, tem muito mais chance de ser imaturidade neurológica. A parte fisiológica gritando, estou com fome, estou com sono, estou cansado. E muitas das vezes a dor também. Então, quando a gente consegue compreender e entender que dentro da imaturidade neurológica, inclusive, está incluso a maneira que você vai falar e ensinar ele a integrar a razão com a emoção, você sabe que quando ele for agir da próxima vez diante de uma experiência, ele vai seguir aquilo que você falou para ele. E uma outra coisa muito importante para as crianças menores é o tempo de concentração. Às vezes a gente exige tanto deles, né, gente? Às vezes a gente fica inconformado. Eu preparei 4 atividades para eles fazerem hoje, enquanto eu ia lavar louça, fazer comida, preciso passar roupa, preciso tudo para fazer. Deu 5 minutos e ele parou. Não é? Mas olha aqui, gente, uma criança de 2 anos, o tempo de concentração é entre 4 e 10 minutos no máximo. Uma criança de 9 anos, o máximo são 45 minutos. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa fazer pausas positivas, que a gente precisa ter outros recursos, mais recursos, entender as necessidades por completo dele. Porque muitas das vezes a gente está exigindo, pressionando, gerando emoções, inclusive desconfortáveis para eles e para nós, sendo que eles não têm a menor condição de entender aquilo que a gente quer. Né? Lá na página 7... Depois do desenho do cérebro, fala assim, quando falamos em desenvolvimento e amadurecimento do cérebro, não é o tamanho, mas sim as ligações neurais, as experiências que formam os caminhos neurais e que se manifestam os aprendizados, criando-se memórias. As reações que os pais têm diante dos erros e acertos dos filhos geram caminhos neurais que ficarão registrados em sua mente. E aí continua assim, quando uma criança de 2 ou 3 anos desobedece a uma instrução e os pais de maneira ríspida falam palavras duras e têm atitudes físicas de agressão, isso registrado na mente daquela criança vai ficar. Ela muitas das vezes não vai entender o que aconteceu, causa e efeito, mas a experiência daquele cenário vai ficar registrado por elas. Na página 8, de uma maneira muito simples, fala assim, por exemplo, se rodear a criança com estímulos e situações que mostrem o seu amor e carinho, o amor e carinho vão ser criados dentro dela.
E toda essa parte neuronal de ações, de experiência, vai ser de amor e carinho. Mas se você sempre rodear a criança, continuar falando com tristeza, com braveza, de forma assim, zangado, o que vai ser fortalecido sobre ela? A tristeza, a raiva, o rancor. E aí, se o amor e o carinho for o que menos faz, ele tem a tendência a esquecer aquilo e ficar com a experiência de amor e carinho. Explicando em outras palavras, é o seguinte: todos nós, absolutamente todos nós, crianças, adolescentes, adultos, seres humanos, aprendem através de experiências. Se um bebê nasce, é colocado num quartinho 100% branco, e só vai descendo uma cordinha, alimenta. Uma cordinha, alimenta. Tem um robozinho, troca a fralda. E você entrar lá depois de 10 anos, ele pode até estar vivo, mas provavelmente você vai entrar e ele vai ficar parado. Porque ele não teve estímulo de fala, de andar, de correr, de gritar, de fazer nenhum movimento. Por quê? Porque nós aprendemos absolutamente tudo que a gente aprende através dos nossos 5 sentidos. Através daquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto o cheiro, que eu vejo alguém fazendo. Eu sou estimulado a fazer algo através da experiência. Então, se a experiência que os meus filhos têm, independente da idade, são experiências muito mais desconfortáveis e negativas do que positiva, o repertório que eles vão criando dentro dos caminhos neurais dele vão ser experiências negativas e não positivas. Agora, se eu dou muito mais discernimento, orientação, ajuda, disciplina, baseado no amor, na firmeza, naquilo que efetivamente eu quero que ele aprenda com responsabilidade, a diferença de punição e responsabilidade, ação e consequência, ele reconhece o erro. E com aquilo tem um novo aprendizado. Fez sentido, gente? Vocês entenderam até aqui? Muito bom. Só que aí, toda essa parte cerebral, ela passa por 2 grandes reformas. Uma é na parte da infância, e tem uma parte que fala aí na apostila, depois vocês vão achar, é assim, ó, eu vou até ler para vocês. Essa parte dos neurônios que não forem reativadas, ou seja, experiências de repetição boas ou ruins, aquelas que não forem sendo estimuladas, elas eventualmente vão ficar enfraquecidas, e eliminadas através de um processo chamado poda. Imagine uma poda de uma árvore. Sabe aqueles galhos que vão ficando secos? Qual que é o ideal? A gente vai lá, poda, para ficar aquilo que está bom, aquilo que está recebendo luz, alimento, ficando bom, para que ele continue a crescer. Da mesma forma, são as nossas experiências. Então, às vezes, a criança fala assim: ô pai, deixa eu te mostrar isso aqui. Só um pouquinho, estou trabalhando. Passa 10 minutos. Ô pai, deixa eu te mostrar aqui. Não, só um pouquinho, estou numa ligação. Ô pai, ó, eu fiz uma coisa na escola. Não, só mais um pouquinho, estou terminando de lavar a louça. E aí você, às vezes, para pensar e fala: mas eu fiquei 5 minutos com ele, olhando no olho dele. O que são 5 minutos, às vezes, diante de 23 horas e 55 minutos, recebendo não, sem falta de relacionamento verdadeiramente, sem ensino, sem direcionamento. Então, por mais que você faz, é menos do que ele deveria efetivamente receber. E o que vai acontecer com o tempo? Isso que você acredita que deveria ser fortalecido vai ser podado. E o que mais ele vai ter? Uma sensação de, às vezes, de abandono, de não ser ouvido, de não ser visto, de não ter companhia. E muitas das vezes isso pode gerar medo, pode gerar angústia, e ele não vai saber dizer não para um colega que vai manipular. E, gente, isso é assim, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. E da mesma forma, isso acontece lá na adolescência. A adolescência, ela também passa por uma poda e uma reforma. Então, antes de falar da adolescência, vamos resumir aqui, ó. Na primeira infância, até os 6 anos, a resposta com o lado direito do cérebro é sempre mais emocional, como a gente já falou. As reações dos pais criam caminhos neurais. Se o registro foi ruim e reforçado por outros também ruins, cria-se um caminho de uma forma que ele vai entender e pensar de forma ruim. Da mesma forma, as experiências boas são o contrário. E aí, passou o tempo, teve um trauma, e depois de anos viveu uma experiência que reativou aquela emoção. O que acontece? Volta, reativa todas aquelas situações e sintomas que ele agiu. Então, quais caminhos neurais você tem ajudado a formar em seus filhos? Caminhos de responsabilidade, de discernimento, de ação e consequência, ou caminhos de medo, de punição, de pavor? Já a adolescência, ela envolve mudanças mentais, não apenas físicas. O fortalecimento e amadurecimento das redes de neurônios, ela é muito, muito, muito efetiva na adolescência.
O cérebro jovem responde de forma emocional, com pouco filtro de razão. E, na medida que amadurece, começa a responder de forma mais racional também. Com a maturidade do cérebro, vem também a capacidade de integrar. Lembra que eu falei que até que esteja formado a gente faz essa parte? E vai passando o tempo, vai desenvolvendo, ele consegue integrar o racional do eu com o emocional. Mas isso leva um tempo. Portanto, a adolescência não se trata apenas de uma mudança física, mas, essencialmente, mudanças mentais de grande transformação do ser. E aí eu vou trazer dados para vocês que vocês vão falar, nossa, então é por isso que meu filho age assim. Vocês vão ver, ó. A adolescência, resumidamente, passa por 3 grandes etapas. E nessas 3 etapas, ela busca 4 situações de serem atendidas. Então, a adolescência inicial, a média e a superior. Na adolescência inicial, que é lá dos 11 aos 14 anos, e aqui eu vou até fazer um parênteses. Talvez vocês falem assim, mas Camila, a adolescência acaba aos 18 anos. Né? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que adolescente é dos 12 aos 18. Mas eu já antecipo para vocês que isso já está bem prestes a ser mudado, principalmente por conta dos estudos. Né? E a OMS já considera dos 11 aos 20. E, diante de muitos e muitos estudos, pode ser que a adolescência se postergue até os 24 anos. Mas não no significado de não ter responsabilidades e não fazer. Porque também, muitas das vezes, os adolescentes falam, não vou precisar trabalhar então mais cedo, não vou precisar fazer faculdade então mais cedo. Não tem nada a ver com isso, hein, gente? Olha os novos aqui, hein? Eu estou vendo vários adolescentes aqui. Não é isso, não. Significa apenas uma compreensão melhor da maturidade da fase neural, de fato. Porque, muitas das vezes, lhe é exigido aquilo que ele não tem competência de entregar. Né? E isso gera traumas e opções negativas que poderia ser diferente. Tá bom? Então, tem a crise de crescimento físico, psíquico e maturação sexual. Né? Começa ali a fase dos hormônios, de necessidades de fala, de o que eu estou sentindo, querer falar com alguém, ter liberdade. Começa tudo nessa idade aqui. Desequilíbrio nas emoções, excesso de sensibilidade. Eles se refugiam em grupo de amigos. Têm dificuldade em entender pelo que estão passando, porque eles são extremamente reativos, certo? Já a adolescência média, ela tem uma redução de dopamina muito interessante. Lembra que eu falei que aqui interligado na amígdala tinha a parte de memória, tinha a parte de estímulo? Lembra? Quando chega lá para os 13, 14 anos, a dopamina diminui. E isso diminuindo, eles têm mais tédio, mais preguiça e mais vontade de não fazer nada. Sabe aquela coisa que eles falam assim, não aguento mais, quero ficar no quarto. Antes eu queria sair, mas agora eu não quero mais. Alguém já viu coisas assim? As mães de adolescentes estão super se compactuando, né? É isso mesmo. Por quê? Porque nessa fase tem uma redução de dopamina. E com isso o tédio, a falta de vontade de fazer, ela predomina, tá? Isso volta, gente. Lá por 17 anos, isso vai voltando e normaliza, beleza? A mesma coisa acontece com a produção de melatonina. A melatonina é responsável por nosso sono. Está lá ligada na parte encefálica. A melatonina na adolescência, ela é atrasada, diminui um pouquinho a produção. Então, a tendência dos adolescentes é sentirem sono mais tarde. Aí, sabe aquela rotina que super funciona com os nossos filhos, 8h30 na cama? Vai chegando na adolescência... Gente, por mais que a gente queira, eles não vão dormir. Quer dizer, tem exceções, ok? Mas às vezes é muito difícil, porque a melatonina atrasa. Isso neurologicamente, é fisiológico, não é uma escolha deles. Com esse atraso, eles têm a tendência de realmente ter sono mais tarde. Então, eles vão conseguir dormir, 11 horas, 11h30. E automaticamente tem dificuldade de acordar para quê? Ir para a escola às 7 horas da manhã, porque não dormiu o ciclo necessário do sono. Quem está se identificando? Deixa eu ver. Muitos de nós. Olha, Davi, viu? Se viu aí, né, Davi? É muito isso. Então, a dopamina também é normalizada, a melatonina, lá para 17, 18 anos. Que é uma fase que já está entrando ali na faculdade, de estudo. Então, isso já vai, né? Então, envolve a descoberta do eu, aprender a viver consigo, necessidade de amar e ter intensas amizades, necessidade de ver muitos likes, necessidade de ver muitos amigos que não são amigos, mas eles acreditam que são amigos.
né? Em falar nisso, hoje não vai dar para a gente entrar nesse seminário na questão de uso de telas, na questão daquilo que o virtual acarreta na vida da criança e do adolescente. Mas acarreta e acarreta demais. Porque como a parte emocional, ela não tem capacidade de entender o que é real e o que é fantasia. Vou dar um exemplo. Filme de terror. Quem aqui? Eu não gosto de filme de terror. Mas quem já assistiu filme de terror, mesmo sabendo que é um filme, quem se assusta? Levanta a mão. Toma um susto, a volta cair. Se esconde, às vezes, né? Eu, às vezes, dependendo da cena, mesmo sem ter de terror de ação, eu me escondo no braço do meu marido, eu ponho a cabeça assim, e falo, não quero ver o que vai acontecer. E eu sei que aquilo é uma fantasia, no critério de ser um filme. Mas a minha emoção não tem essa capacidade sozinha. Ela não identifica necessariamente a razão, aquilo é real do irreal. Por isso que, muitas das vezes, para muitas crianças e adolescentes, aqueles milhares de likes, aquele monte de seguidores subindo, são amigos verdadeiros, mesmo não sendo. Então, são muitas vertentes necessárias a serem estudadas, que não vai dar para ser hoje, mas em breve a gente chega lá, tá bom? Medo de opinião dos outros, e aí vem a adolescência superior. Lembrando que está tudo lá na apostila, depois vocês leem com mais calma. Que aí o jovem adulto já vem integrando melhor no mundo que ele vive, ele já fica menos vulnerável às dificuldades, ele já tem um autodomínio melhor, ele já consegue fazer projetos, tomar decisões importantes, seja junto ao estudo, à carreira, relacionamento, e estabelece relacionamentos mais profundos. Mas para esse adolescente conseguir fazer, além dele ter essa idade, ele precisa do que mesmo? De um bom condutor. Por quê? Porque se antes dessas fases ele não teve uma parte lógica de direcionamento, de ajuda, de ação em consequência, e se ele não teve os ensinamentos necessários, ele vai chegar nessa idade, mesmo tendo capacidade neuronal, não vai conseguir. Quem conhece aqui adultos, 30, 40, 50 anos, que você olha e fala, meu Deus do céu, parece um adolescente? Quem conhece? Por quê? Porque não teve, ainda que tenha o neural completo, não teve a parte comportamental, de ensino, de caminho, de processo desenvolvido. Porque uma coisa liga a outra. E aí, além dessas 3 fases, o que os adolescentes buscam nessas fases? Ó, gente, ó os adolescentes aqui me olhando. Eles buscam por novidades. É uma necessidade do adolescente estar envolvidos em novidades. Surge um aumento de desejo por gratificação nos circuitos do cérebro, criando motivação para tentar algo novo. O que tem de positivo nisso? Tem positivo, porque significa que eles estão abertos à mudança e viver apaixonadamente no senso de aventura. Então, se a gente insere aqui, por exemplo, um esporte, se a gente insere algo que ele goste de fazer, isso é muito benéfico, a busca por novidades, dependendo do que ele quer fazer. Mais pontos de atenção. Busca por sensações e riscos, ocorrendo comportamentos arriscados ou ferimentos. Além disso, o aumento da impulsividade, sem pesar as consequências e ainda se achando o dono da razão. Quantas vezes, né? A gente se depara com adolescentes se autolesionando, se prejudicando, tomando atitudes e decisões equivocadas. Por quê? Porque ele tem uma necessidade, diante de um desafio, de falar, eu vou, porque é novo e eu quero fazer. E se ele não tem um bom norteamento antes disso, ele não consegue fazer uma escolha por responsabilidade. E ele vai ali na impulsividade. Então, o primeiro ponto é busca por novidade. O segundo é engajamento social. Ele busca por pares, por aceitação, por conexão, por estar envolvido com muitas pessoas. Tem muita positividade nisso. Por quê? Porque eles são impulsionados a fazer amigos, a estar envolvidos em relação de apoio. Isso é maravilhoso. E o negativo é que muitas das vezes eles falam assim, pai, mãe, chega, não precisa me levar lá não. Não me dá mais beijo, hein? Eles muitas das vezes querem ficar só eles ali. Sem aquela vozinha do adulto, daquela parte lógica que a gente é, muitas das vezes eles não querem mais nessa idade. E aí esse é um perigo, porque aí só o adolescente junto pode surgir coisas que não deveriam. Então, quando a gente tem introduzido nos filhos, naqueles adolescentes que a gente convive, o senso de responsabilidade, de escolha correta, isso minimiza, porque dificilmente ele vai tomar uma decisão por empolgação. E mais 2 fases que eles têm dentro da adolescência. O aumento de intensidade emocional,
que é uma vida repleta de energia e alegria. Eles sempre querem fazer mais. Se tem um tobogã, provavelmente eles vão escolher o mais alto e vão desafiar um outro e vão ver quem vai primeiro, porque eles são intensos, né? Ponto de atenção. Emoção intensa, assumindo o controle das ações. Agressão, depressão, impulsividade. Exploração criativa, expansão de consciência. Eles têm isso dentro deles, eles querem aprender. Eles só precisam de elementos. Porque muitas das vezes a gente fala, vai lá, brinca sozinho. Vai lá, faz amizade sozinho. Vai lá, se vira sozinho. E ele precisa de uma ajudinha. Ele precisa de um estímulo. Ele precisa de um caminho. Então, eles têm essa necessidade, mas eles precisam de um norte. E um ponto de atenção nisso é a busca por um sentido na vida de uma forma completamente imatura. Né? Eu vou fazer qualquer coisa para eu desfrutar dessa sensação e conseguir. Então, busca pode ser drogas, álcools e tantas outras coisas. Imoralidades, assim por diante. Porque é uma necessidade fisiológica. Diante de tudo isso, eu gostaria que, já caminhando para o final, o que a gente pode fazer, então? Sabendo que muito mais do que eles ouvirem, faça ou não faça, muito mais deles dizerem... Quantas vezes eu ouço muito da minha filha assim, mas mãe, juro que eu tentei, mãe. Mãe, eu tentei. Eu até lembrei. Esses dias a minha filha falou assim, mãe, veio até o seu rosto para mim na escola, falando o que você fala, mas eu não consegui fazer. Por quê? Porque às vezes, de fato, elas não conseguem. Às vezes é além daquilo que elas têm a condição de dizer. Então, muitas vezes a gente tem raiva e perde a paciência por ter que repetir algo que a gente já falou, mas eles vão precisar de lembretes, sim. Eles vão precisar de ajuda, sim. Né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar a criança ou adolescente, sabendo que, além de toda a nossa necessidade de ajudá-los de forma comportamental, direcionada, educação, e nós vamos ouvir muito mais sobre isso hoje, a necessidade de entender essas fases neuronais. Gente, muito que brevemente, agora a gente entendendo essas fases, não fica mais fácil entender alguns comportamentos? Para quem clareou um pouco aí, deixa eu ver. Muitos de nós, né? A maioria de nós. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a criança e o adolescente? Viver experiências novas e positivas, formando caminhos neurais no cérebro que são positivos, que dê para eles repertórios de sair, inclusive, de uma situação de pressão e manipulação. Bullying. Crianças e adolescentes que têm isso desenvolvido, eles talvez vão passar por isso, mas eles vão saber sair. Por quê? Porque ele tem desenvolvido cada uma dessas fases com responsabilidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode repetir experiências boas, fortalecer eles de repertórios bons, que naquele momento que eles forem colocados, né, levados a serem pressionados por aquilo que não é bom, eles vão ter uma resposta na hora para dar. Entende? Por quê? Porque eles sabem quem eles são. Eles sabem de onde eles vieram. Eles sabem que o pai e a mãe deles amam. Eles sabem uma frase que eu falo muito para minha filha. E eu me lembro, há um mês atrás, teve um dia na escola que se chama o Piquenique da Família. E aí fomos direcionados ali a criar o brasão da família. E tinha que ter uma frase. Meu esposo estava lá com ela, eu fui chegando, e eles estavam escrevendo a seguinte frase que representava a nossa família. O certo ou errado, o bem ou o mal. Conte para a mamãe e para o papai que a gente resolve junto. Gente, não é fácil. Tem hora que a gente está diante de um problema, a gente quer mesmo enlouquecer, gritar, coisa assim. Mas, se os nossos filhos tiverem confiança em nós, que independente do que aconteça, ele pode contar a você que ele vai ter o apoio necessário, ainda que consequência sim, a gente vence muito disso. Então, precisamos de tempo de qualidade. Não é interagir, é se conectar. É olho no olho. Eu tive a oportunidade de fazer uma atividade durante essas 2 últimas semanas com adolescentes apenas, sobre o investimento de tempo com a família. E muitos deles chegaram à conclusão, quando eu falava disso, eu falei, mas não é só estar junto, hein? É estar na hora do jantar conversando sobre o seu dia sem o celular. E eu fui dando exemplos, né? A maioria deles falaram, porque tinha uma pergunta, o que eles gostariam de mudar de prático? A maioria deles escreveram, eu vou falar com meu pai e com a minha mãe. Eu preciso olhar no olho da minha mãe. Eu preciso abraçar mais o meu pai. Por quê? Porque muitas das vezes a gente perde com a correria e com as circunstâncias da vida elementos que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Porque a criança e o adolescente que a gente forma hoje é o adulto de amanhã. Se a gente deixa para depois, qual vai ser? Qual vai ser a vida adulta dele? Como serão as ações dele? Quando ele estiver numa entrevista de emprego, a gente vai estar lá do lado?
Quando ele estiver diante de uma pressão lá na faculdade, a gente vai estar do lado? Então, a gente precisa pensar nisso. Enfrentar os problemas com diálogo, empatia, de forma positiva, ensinando sobre ações e consequências, permitindo que eles passem por frustrações, e aprenda a fazer boas escolhas. Então, o que nós gostaríamos de pedir em 3 minutinhos aí?